Olá, gente, seja muito bem-vindo à tela da TV Assembleia, ao Dentro da Área, o programa que te leva o melhor do esporte maranhense. E saiba que vai ser destaque no programa de hoje. FMF reúne clubes para antecipar a organização do Estadual 2027. Maranhão Atlético Clube goleia o Itabaiana e está a um passo da classificação na Série C. Atletas do Gêmeos conhecem história e cultura de São Luís. E mais, Supercopa Feminina de Vôlei acontece em São Luís no mês de outubro. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Dentro da Área começando, seja muito bem-vindo. E claro, a gente aciona já meu querido amigo Gregório Dantas, já no começo do programa. Greg, seja bem-vindo. Dani Kline, tamo junto, minha amiga. Tamo junto, tudo certinho, final de semana intenso, futebol de boa. Maranhense, né? Aquele destaque, mas isso a gente deixa pro último bloco. Já a gente fala. Já a gente fala. Porque agora a gente vai começar falando dos Jogos Escolares Maranhenses. Mais uma vez, em 2026, a gente tem um City Tour aqui na capital maranhense com os jovens atletas do Gêmeos. Acompanhe na reportagem aqui na tela da TV Assembleia. Cláudia Guimarães é do interior do estado. É uma das estudantes que participa da temporada 2026 dos Jogos Escolares Maranhenses realizado em São Luís. Ela e outros jovens aproveitam a estadia para conhecer mais sobre a história e a cultura da capital. São Luís é muito bonito, né? A primeira vez que eu venho, tenho vários parentes aqui, só ainda não tinha visitado aqui. Que é aqui muito lindo e que aqui são várias histórias muito lindas também. Aqui, logo a entrada, achei muito bonito, a água ali, que chama Mãe d'Água, não é isso? Isso. Ali a casa que fala que é isso, e aqui que é dos governadores, que chama Palácio dos Leões. O passeio pelo Centro Histórico de São Luís é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Turismo com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. É a segunda edição que nós participamos, Secretaria do Turismo do Estado, né, juntamente com a CEDEL, trazendo essas crianças para conhecerem, além de competir, e conhecerem, ampliar os horizontes culturais sobre São Luís. Os estudantes e atletas do Gêmeos que participam do passeio são de diferentes municípios do Maranhão. Muitos deles visitam pela primeira vez a capital. É a realização de um sonho, né, das nossas garotas. A maioria delas não conhecia a Grande Ilha, né, e estão tendo o privilégio de conhecer hoje. E eu tenho certeza que elas vão sair daqui com a sensação de sonho realizado. O Museu de Arte Sacra foi o primeiro lugar a ser visitado. O museu conta com um acervo de cerca de 400 peças dos séculos 17 ao 20 e assim puderam entender um pouco da chegada dos jesuítas, a colonização do estado e a história da fé no Maranhão. Em seguida, pela Praça Dom Pedro II, aprenderam sobre a arquitetura, o patrimônio histórico e outros elementos que compõem a identidade de São Luís e do estado. O passeio encerrou com visita à sede do governo, o Palácio dos Leões. Muito bem, reportagem bem bacana, os jovens atletas, estudantes, né, maranhenses, acompanhando a história e também a cultura de São Luís. Greg, isso também já está no calendário dessas disputas do Gêmeos, porque acaba fazendo esse City Tour pela capital maranhense ali no Centro Histórico. É verdade, né? Aqui a gente tem a união do esporte com a cultura, né? Com a cultura, com o lazer, com a história, né? Com a história, que é tão importante, né? Para a humanidade, vou dizer assim, para a humanidade, não só para as pessoas especificamente, mas para uma humanidade como um todo. Então, aqui os estudantes do Maranhão, que eu já falei algumas vezes, os Jogos Escolares Maranhenses ainda são dos poucos Jogos Escolares que acontecem regularmente nos estados do Brasil. Aqui o Maranhão já está aí com décadas e décadas de Jogos Escolares Maranhenses, batendo recordes de participação tanto de municípios quanto de atletas e de escolas, tanto particulares quanto públicas. E agora já há algum tempo, essa união com a cultura, né? Fazendo esse tour pelos pontos turísticos de São Luís, Museu de Arte Sacra e outros pontos tão importantes aqui da Ilha do Amor. É isso mesmo. Agora a gente vai jogar a bola pra cima porque a gente vai falar de vôlei. A Supercopa Feminina de Vôlei vai acontecer no mês de outubro entre o Praia Clube e o Osasco aqui no Castelinho. Acompanhe na reportagem de Larissa Madeira. O confronto de peso pela Supercopa Feminina de Vôlei será disputado pelas equipes Praia Grande e Osasco, uma atual campeã da Superliga Feminina e outra da Copa do Brasil na última temporada. O duelo acontece no dia 16 de outubro no ginásio Castelinho, em São Luís. E, mais uma vez,
promete casa cheia. Nos últimos anos, o Castelinho virou ponto de encontro de grandes partidas de vôlei. E agora, mais uma vez, São Luís recebe uma decisão nacional, o que definitivamente coloca a capital como uma das principais rotas da disputa na modalidade. É jogo único e vale o primeiro troféu da nova temporada do vôlei feminino. E se depender de público, os ingressos devem esgotar em pouco tempo. É a 5ª partida nacional em 4 anos da nossa gestão. Vamos para mais uma final da Supercopa aqui. Tivemos em 2023 a final da Supercopa masculina. Esse ano a Confederação Brasileira de Vôlei nos ofereceu mais um jogo aqui para nossa capital, entre a final feminina entre Osasco e Praia Clube. O cenário é promissor e o presidente da Federação Maranhense de Vôlei diz que em breve São Luís deve sediar novas disputas eletrizantes, seja masculina ou feminina. Bom para os fãs do esporte e para movimentar o turismo e a economia do estado. Movimenta a economia, vai ser uma sexta-feira, vem muita gente, vem presidentes de outras federações passear aqui nos Lençóis, em Santo Amaro, em Barreirinhas, em Atins, e movimenta também a economia local. Vários trailers lá fora, vendendo camisa, vendendo alimentação, bebidas. Então é muito bom para o nosso estado, para a nossa capital. Muito bem, o Maranhão mais uma vez inserido no rol dos grandes eventos de esporte, dessa vez a Superliga de Vôlei. Greg, só para destacar, os ingressos já estão à venda no valor de 100, tá entre 100 e 500 reais. É um pouquinho salgado esse preço, né? Sempre é. Sempre é o vôlei, mas a gente está inserido no rol dos grandes eventos. Aqui é uma coisa que eu comemoro, que eu vibro mesmo de verdade, porque eu sempre disse que São Luís, estava faltando isso para São Luís e para o Maranhão, que era se inserir neste cenário de grandes disputas esportivas nacionais e internacionais. Nos últimos tempos isso tem acabado. São Luís voltou a figurar nesse rol de competições tão importantes. Só do voleibol, Dani, você pode acompanhar na reportagem, mas aqui, ó, já é a 2ª vez que o Maranhão recebe a decisão da Supercopa, em 2024. Foi masculino? Exato, o masculino entre SESI Bauru e Cruzeiro, né? Na ocasião, o time mineiro ganhou por 3-1. E nos últimos anos também recebeu o São Luís, olha aqui, Dani, fase classificatória de Superliga, em dezembro de 2025, o campeão derrotou o Praia Clube 3-0, né? Já em fevereiro desse ano, o Flamengo venceu o Brasília pelo mesmo placar em duelo válido pela Superliga Feminina. Então, assim, o Castelinho, que passou por uma reforma completa, ampla, macro, ele tem condições totais de receber qualquer partida de vôlei, de basquete, de futsal, de handebol, de ginástica, de qualquer modalidade dessas aqui em São Luís, seja nacional ou internacional. É um ginásio de primeiro mundo que temos aqui em São Luís. Então, muito legal, o Maranhão está de vez, né, dentro desse rol, inserido nesse cenário de competições nacionais e internacionais. Isso mesmo. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo a gente fala de futebol. Vamos falar da goleada do Maranhão Atlético Clube diante do Itabaiana aqui no Castelão, colocando o MAC a um passo da classificação na Série C. Segura aí que já já a gente volta. De volta com Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, te levando o melhor do esporte maranhense. Muito obrigada pela sua audiência, você que está sempre aqui ligado com a gente. A gente começa esse bloco falando da reunião que aconteceu nesta semana da Federação Maranhense de Futebol, que reuniu os clubes que vão participar do Campeonato Maranhense da Série A em 2027. João Carvalho acompanhou e traz agora os detalhes. Olá, Daniele. Oi, Greg. Pois é, na última quinta-feira, a Federação Maranhense de Futebol reuniu representantes dos clubes da primeira divisão do Campeonato Maranhense para tratar de algumas questões já relacionadas ao Campeonato Estadual de 2027. Esta primeira reunião foi mais no sentido de dar um primeiro passo, verificar o que pode ser feito, que tipo de fórmula pode ser realizada a competição, mas, acima de tudo, trataram a respeito de apoio.
foi uma das questões, foi um dos pontos mais discutidos durante essa reunião. Como que pode se fazer para captar apoios, patrocinadores para essa competição? E também o encontro serviu para a elaboração de uma carta que está sendo enviada para todos os candidatos ao governo do Estado. Por que isso? Porque eles querem que essa carta, que é uma carta a compromisso, seja assinada por esses candidatos, se comprometendo em ajudar o futebol maranhense nas competições de 2027. Mais do que ajudar nas competições estaduais, é fazer com que as equipes maranhenses voltem a aparecer no cenário nacional como outrora apareceram, que no momento, como todos percebemos, apenas o Maranhão Atlético Clube tem tido um grande destaque no cenário nacional, mas muito por conta daquilo que a diretoria do Maranhão Atlético tem feito, né? E a gente entra essa semana vendo o Maranhão Atlético às portas do G8 da Série C, quase garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso tudo, o clube ali lutando, batalhando, indo atrás dos apoios necessários para vingar. Mas, voltando ao ponto principal, né, que eu falava anteriormente, essa reunião serviu justamente para eles tratarem sobre esses pontos, né, de apoio, patrocinadores e essa carta compromisso. Nós conversamos com a Susan Lucena, que é a interventora da Federação Maranhense de Futebol, sobre este assunto, e ela falou um pouco sobre o encaminhamento da reunião. Vamos ouvi-la. Primeira de muitas reuniões que virão, seguindo inclusive o que já realizamos no ano passado, iniciamos as reuniões nesse mesmo período, com o objetivo de organizarmos o nosso Campeonato Maranhense Série A. São muitas discussões que precisam ser travadas, desde incentivos, de transmissão, de fórmula de campeonato, de regulamento, né? Então, tudo isso é tratado, é discutido com os clubes, porque é a forma que a gente tem de chegar a um denominador comum e fazer com que o nosso campeonato saia fortalecido. Quem tem mais experiência com o futebol é quem faz o futebol no dia a dia, é quem implementa as ações, e é isso que a gente tem procurado fazer durante esse período que nós estamos à frente da federação, organizando arbitragem, organizando tudo que está vinculado ao futebol, realizando capacitações. E, inclusive, saiu dessa reunião que nós faremos uma carta compromisso com o futebol maranhense para que a gente possa entregar para todos os candidatos ao governo do Estado, para que eles se comprometam com o nosso futebol. É essencial que o nosso futebol seja fortalecido, né? A gente vê outros estados com um grande incentivo para o futebol. E a gente incentiva não é só com recurso para os clubes, mas é organizando as nossas praças, fazendo com que os nossos estádios estejam aptos, estejam reformados, estejam em pleno funcionamento para receber o nosso futebol. É através da segurança pública, é através de vários órgãos que precisam caminhar juntos para fazer com que o nosso futebol aconteça, para fazer com que os torcedores possam ir para dentro do estádio, para fazer com que a gente consiga retomar os nossos estádios lotados. Então, a gente quer, claro, o compromisso Nota na Mão de volta, a gente quer, claro, muitas outras ações que possam, assim, fortalecer o nosso futebol. Pois bem, ouvimos aí a Susan Lucena falando um pouco sobre o que foi essa reunião, que contou com a presença de presidentes de alguns clubes da Série A do futebol maranhense. Outros clubes mandaram representantes, vice-presidentes, assessores jurídicos, estiveram representando os clubes. De certo é que as 10 equipes que participam da competição estavam representadas nesta reunião, que contou também com representantes da arbitragem. Aproveitando, Daniele, eu conversei também com a Susan Lucena, mas isso fora da gravação, e questionei ela a respeito de algumas questões relacionadas à Federação Maranhense de Futebol. Perguntei a ela, por exemplo, Susan, existe alguma previsão para ser realizada a eleição para a nova presidência da federação, tendo em vista que muitas pessoas estão questionando o fato de estar se prolongando muito o tempo que ela está lá como interventora dentro da federação? A Susan, ela foi muito clara no que diz respeito à possibilidade de fazer a eleição.
Nesse momento não existe possibilidade, e eu explico o porquê. Porque a Federação Maranhense de Futebol ainda tem um presidente. O Antônio Américo, apesar de estar afastado da Federação Maranhense de Futebol, o termo é esse, afastado, isso não faz com que ele deixe de ser presidente da federação. Ele só não está respondendo pela federação, nem tendo outros ônus e bônus da função. Mas o Antônio Américo continua sendo presidente da Federação Maranhense de Futebol. Mas, volto a dizer, afastado, sem ter os ônus e os bônus da função que outrora ele exercia. Por conta disso, por conta da federação ainda ter um presidente, é que não pode ser realizada uma nova eleição para a escolha de um novo presidente, porque existe um presidente ainda na federação. A Susan não é presidente da federação, ela está apenas como interventora. E é importante destacar isso, porque muitas pessoas têm questionado o fato de estar se prolongando muito a presença dela por lá. E até mesmo por conta disso, né, essa conversa com ela, que eu perguntei isso, que eu questionei também a respeito, né, do Campeonato Maranhense do ano que vem, né, que não pode ficar esperando essa definição de presidente, quem vai assumir ou não. Ela disse justamente por isso, estamos adiantando as conversas para, se mais à frente tivermos que realizar a eleição, o presidente que assumir não tenha nenhum tipo de problema em ter que arrumar ainda todas as questões relacionadas ao Campeonato Estadual de 2027. Essas são as informações da reunião que aconteceu em um prédio empresarial aqui de São Luís, localizado ali no bairro da Ponta da Areia, na última quinta-feira, já adiantando algumas questões relacionadas ao Campeonato Maranhense de Futebol. Dani, Greg, volto com vocês. Muito bem, a reunião que aconteceu, Greg, durante essa semana que passou, a Federação Maranhense de Futebol se reunindo com os clubes do Campeonato Maranhense da Série A. É aquela história, a reunião ainda não definiu muita coisa, teve essa reunião, questão de patrocínio, mas questão de regulamento, nada foi tratado. Foi aquela primeira reunião, né, Dani? Reunião com os representantes dos clubes que vão jogar a Série A em 2026. Muitos temas tratados. É claro, eu vou ser bem sincero, gente, nós tivemos uma dificuldade de acesso, né, até de imagens. Sim, da própria reunião. Da própria reunião. A Susan, inclusive, deu entrevista, né, Dani? Mas ela meio que não quis abrir totalmente, né? Não quis abrir totalmente o que rolou na reunião, mas basicamente foram assuntos burocráticos, atrás de patrocínio, de governo do estado, de outros meios, né? E os próximos encontros com os clubes que vão jogar a Série A de 2026 é que vão tratar de 27, é que vão tratar de temas, por acaso, como regulamento, né? Há uma probabilidade, uma proposta, inclusive, de alteração no regulamento, né? Um regulamento onde cairia só um time para a Série B em 2027, e aí teríamos 3 times em 2027 subindo, para que em 2028 nós alcançar, né, o futebol maranhense alcançar o número de 10 times na Série A, que seria o ideal para os clubes, é o que eles veem como ideal, e caindo 2, assim ficando caindo 2 com 10 times na Série A. Durante muito tempo eu até fui contra isso, Dani, porque eu não via no Maranhão, sinceramente, nem 8 times com condições de jogar a Série A. Porque a gente viu aqui diversas vezes campeonato maranhense com 8 clubes, onde tinha time que perdia de WO, time que não ia, time que chegava de tudo no campeonato. Chegava com 10 jogadores apenas em campo, né? Então era muito bagunçado, mas houve um processo de moralização, isso é um fato. Não está acontecendo mais essa palhaçada que acontecia antes, né? Não é mais essa balbúrdia, essa zorra, não é mais assim. Então eu acho que, partindo para uma evolução, já podemos pensar nesse ponto adiante, Dani, sim. Até porque a gente vai ter esse período, né, até o final do ano, para ser resolvido tudo isso, até porque a gente não tem mais calendário profissional em 2026 através da Federação Maranhense de Futebol. Não, só mais. A gente já acabou a Série A, já acabou a Série B, inclusive, também do Campeonato Maranhense. Só o MAC. Só o MAC agora que ainda está. E por falar em Maranhão Atlético Clube, a gente, claro, vai trazer agora a reportagem do Maranhão Atlético Clube, que neste fim de semana goleou Itabaiana aqui no estádio Castelão. Fez o dever de casa e está a um passo de conseguir a classificação na Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe.
Foco na comemoração dos jogadores do Maranhão. O fim da primeira fase jogando em casa foi em alto nível. A vitória começou a ser desenhada nos primeiros 10 minutos. E o cara que carrega a camisa 10 é tratado como o craque do time. Logo no início do jogo, Jorge teve 2 oportunidades para comprovar essa máxima. Com 4 minutos e meio, ele bateu o colocado no canto, mas o goleiro defendeu. 30 segundos depois, praticamente do mesmo lugar, praticamente com a mesma batida, Jorge abre o placar para o Maranhão. Aos 9 minutos, o Maranhão reclamou pênalti nesse lance em cima de Felipe Cruz. Só que 2 minutos depois, Lucão aproveitou a bagunça no meio da área e, mesmo caído, conseguiu fazer o segundo gol. MAC 2-0. O Itabaiana tenta reagir imediatamente. Jean faz excelente defesa no chute de Rodrigo Alves. Aí, o Maranhão resolve mostrar como se faz. Vagalume entra na área e cruza rasteiro para Felipe Cruz mandar para o fundo das redes. MAC 3-0. Com essa diferença de gols, o Maranhão Atlético estava entrando no G8 da Série C. Mas, aos 34 minutos, o Itabaiana diminui com um belo gol de Júlio Henrique. Aos 7 minutos do segundo tempo, uma pintura do quadricolor. A bola passa por Pimentinha, Vagalume, Felipe Cruz e termina no chute preciso de Rosivan, fazendo o 4º gol do Maranhão. Graças a Deus a gente fez uma semana boa de trabalho com o professor Testoni e hoje a gente conseguiu botar em prática tudo que ele passou para nós durante a semana. O time todo tá de parabéns, né, pela partida. Graças a Deus pude fazer um gol ali para ajudar nessa briga em busca da classificação. A gente sabia que ia ser um jogo difícil com a equipe do Itabaiana, uma equipe bem treinada, que também está brigando, né, pela parte lá de baixo do rebaixamento. E graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo e agora é descansar e ir lá contra o Figueirense fazer um grande jogo lá também, se Deus quiser sair com a classificação. No final do jogo, Jean ainda defendeu um pênalti, que a torcida comemorou como se fosse um gol. Estão deixando o torcedor atleticano sonhar, estão deixando a equipe atleticana sonhar. O G8 só não veio nesta rodada por conta de um golzinho do Ipiranga, que fez com que o MAC terminasse na 9ª colocação. Mas a equipe chega na última rodada dependendo das suas forças para lutar por uma vaga na próxima fase. Primeiramente sobre o jogo, foi um jogo onde a gente fez uma performance muito positiva. Os 30 primeiros minutos, bem dizendo, nós matamos o jogo, né? Mas cobramos um pouquinho no segundo tempo, que após os 30 minutos nós deixamos de jogar um pouquinho, nos amarramos muito no resultado. Voltamos no segundo tempo mais conscientes, fizemos o gol com o Rosivan, abrindo uma vantagem. É sempre difícil ganhar jogo, acho que a equipe foi superior, bem dizer, 70% do jogo. Isso deixa a gente muito gratificante, muito feliz. E o mérito total é desses atletas, né, pelo que vem trabalhando, pelos que eles lutam. E hoje o mérito é total deles novamente. E sobre buscar a classificação, o saldo eu sei que era importante, mas independente do saldo nós temos que ganhar o jogo, nós temos que ganhar o jogo do Figueirense, né? Porque eu acredito que 28 não vai dar. Então a gente vai ter que jogar para vencer, então a gente vai trabalhar bem essa semana. A gente sabe da dificuldade que é jogar em Florianópolis, eu conheço bastante, sou catarinense, mas a gente vai se preparar bem, montar bem uma estratégia, montar bem uma equipe para a gente fazer um grande jogo. E por que não buscar essa classificação? A gente já passou por tanta coisa na competição, né? Desde 7 jogos sem vencer, sem fazer gol, e hoje nós estamos brigando por uma classificação, então a gente fica muito feliz, principalmente pelo desempenho, pelo trabalho dos nossos atletas. Muito bem, o Maranhão Atlético Clube vencendo aqui no Estádio Castelão e vencendo, convencendo e jogando bem bonito, viu, Greg? 4-1 goleada diante do Itabaiana, fez o dever de casa e tá aí a um passo, a gente pode dizer assim, do paraíso da classificação para a Série C. Agora o MAC chegou àquela fase, Dani, que depende só dele, né? Se fizermos um recorte dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, o MAC é o melhor time, tem a melhor campanha. Verdade. Nos últimos 5 jogos, o MAC ganhou 4 e empatou 1. Quem chega mais próximo do MAC é o Botafogo da Paraíba, que ganhou 3 e empatou 2. Só para vocês terem uma dimensão da campanha recente que o MAC faz. E que chegou ao ponto de estar na última rodada para o jogo que vai ser contra o Figueirense. Aliás, todos os jogos sábado, 5 horas da tarde, né? Todos esses jogos com o mesmo horário. Todos no mesmo horário, né? Para evitar disparidade, questão de resultado. Então, todos os jogos no mesmo horário, sábado, 5 horas da tarde,
O MAC chega para jogar contra o Figueirense lá em Santa Catarina, né, lá no Orlando Scarpelli, dependendo só dele. O MAC só precisa ganhar. Ganhando, está classificado para os quadrangulares da Série C. Isso é fato. Até separei aqui, Daniel, eu fui fazer uma pesquisa nas IAs. Foi nas IAs, porque ainda não tinha um trabalho daqueles matemáticos, Tristão Garcia. Gato Mestre. Não sei quem, não apareceu nada ainda. Mas as IAs estão lá, pra Então eu fui na IA. E a IA me disse o seguinte, eu perguntei lá na IA, qual a probabilidade do Maranhão Atlético se classificar? A IA respondeu. Olha aqui, ó. Em caso de vitória do MAC, gente, diante do Figueirense lá no Orlando Scarpelli, o MAC chega a 30 pontos, né? E aí, garante matematicamente sua classificação. Acabou. 30 pontos, está garantido a classificação, porque Guarani Ferroviária também tem 27 pontos e existem confrontos diretos na rodada. Que é aí que é o detalhe. Exato. Então, o MAC, fazendo 30 pontos, está classificado para a próxima fase. Uma vitória bota o MAC no G8. Simples, fato. Isso aqui. Empate, aí o bicho pega. Derrota, tá fora. Tá fora. Porque tá em nono, então perdeu. Não tem como chegar. Não tem como chegar. Empate. Agora, empate é complicado, mas vamos lá. Mas empate ainda tem cálculos. Tem, tá aqui o cálculo. O time precisará de uma combinação de resultados negativos caso empate com o Figueirense lá. Quem tem 27 pontos? Guarani, Ferroviária, Maringá e Floresta. Então ele tem que torcer que todos esses não pontuem, todos esses. Guarani, Ferroviária, Maringá e Floresta. Além de que Figueirense, que ele pega o Figueirense empatando, claro que aí o Figueirense não vai ultrapassar ele, porque tem menos pontos, e que o Amazonas não ganhe. Pronto. Então tem que Guarani... Se empatar, muita coisa para dar certo. Se MAC empatar, vai ter que torcer pro Guarani perder, a Ferroviária perder, o Maringá perder, o Floresta perder e o Amazonas não ganhar. Pronto. Pra que isso tudo? Se ele precisar só vencer, deixa vencer, Marcos. Vencendo, acabou. E aí, Vencendo, claro, estatisticamente a gente já destacou, né? Você destacou, o MAC é o melhor time desses últimos 5 jogos. Melhor time dos últimos 5 jogos. O Maranhão Atlético Clube, inclusive, com todo respeito, claro, a equipe do Santa Cruz, conseguiu calar lá na Arena Pernambuco a torcida do Santa Cruz. E aí o MAC agora vai jogar fora de casa e precisando apenas de si para poder se garantir lá no G8. Então, eu acredito mais no Macão Machão da Ilha, e que o MAC vem com essa classificação de lá, passando para a próxima fase. E o seguinte, Dani, vamos ali falar, antes de falar do jogo, né, que foi um jogo bem legal, por sinal, mas assim, a situação do Figueirense, por exemplo. O Figueirense pega o MAC, mas aconteceu o seguinte, gente. O Figueirense, ele não ganhou o último jogo, né? Então ele está atrás do MAC. O empate, o Figueirense está eliminado. O Figueirense vai ter que ganhar do MAC. Ele precisa tanto quanto do MAC da mas ele tem que ganhar do MAC e torcer por uma combinação absurda de resultado. É praticamente impossível. Pode ser que entre ali por tudo ou nada, seja um jogo muito franco, né? Um jogo muito franco, muito aberto. É fato que o MAC tem hoje, olha, melhorou. É a terceira melhor defesa do campeonato. A terceira melhor defesa é a do MAC, terceira menos vazada. Tem um sistema defensivo muito forte. Então, se o Figueirense partir para cima do MAC, pode ser que a gente explore no contra-ataques, principalmente com o Vagalume, Felipe Cruz, tomara que Pimentinha viaje, né? Não é possível. Agora ele tem que viajar, é o último jogo, né? Aí ele viajando... E no último jogo fez aquela diferença. Pois é, aí eu acho que o MAC tem sim uma chance real. Falando especificamente do jogo, Dani, o MAC decidiu o jogo em 30 minutos. Né? 30 minutos ali no primeiro tempo, acabou com o jogo, né? Show do Jorge. Show do Vagalume. O Vagalume tá dominando, cara. Eu acho que o Vagalume... Não é à toa que tá sendo sondado por time até de Série A. Eu acho que hoje eu posso cravar o Vagalume entre... se tivesse um time ideal da Série C, ele estaria. Com certeza. Time ideal da Série C. O Vagalume merece ter um lugarzinho no time ideal da Série C hoje. E outro que merece, aí ninguém barra, é Jean. Jean é absurdo. Muito melhor que Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Muito melhor. Nem se compara. Não existe comparação.
Pegou mais um pênalti na partida de ontem, no último minuto. Não valia mais nada também, né? Mas ali... Mas de qualquer forma, eu não né? quis nem saber, ele pegou o pênalti, né? Então, em questão de saldo também, isso tudo conta. Conta. A vitória estava garantida, mas o pegou o pênalti. Então, assim, aquele gol do Ipiranga também foi um banho de água fria dentro do Maranhão. Exato. Mas assim, o Maranhão foi muito superior à equipe do Itabaiana, né? Muito superior. Sobrou, repito, show. Felipe Cruz começou a marcar, ainda bem, né? Porque ele não estava fazendo gol, aí começou a fazer gol, isso tá dando certo. Pimentinha jogou bem ontem, jogou bem. O Vagalume já falei. O Jorge, que mesmo com experiência, mas assim, mais lento, mas conseguiu se encontrar, inclusive. Exato, conseguiu se encontrar. Então, assim, a defesa muito bem postada, o Jean, que eu já falei. Então, gente, eu acho assim que o MAC tem sim chances reais de conseguir um resultado bom diante do Figueirense, que no nosso caso tem que ser a vitória, né? O empate teria uma combinação maluca, que eu acabei de falar aqui, né? Uma combinação maluca. Prefiro não ter, a gente ficar fazendo o MAC passar. É só ganhar. Ganhando, o MAC está nos quadrangulares finais da Série C de 2027 e teria, sim, conseguido uma coisa fantástica, porque a expectativa era só não cair. E agora está batendo a porta de uma classificação. E digo mais, o MAC se classificando entra para mim como um dos favoritos ao acesso. E se agiganta para ir para mim. Muito, se agiganta muito, porque vai ter disparada a melhor campanha. Se o MAC se classificar, é a melhor campanha dos últimos 6 jogos. Até pronto, porque se a gente for analisar justamente dos últimos 6 jogos, mas o MAC bateu o então líder, o Brusque, aqui dentro do Castelão. Sim, bateu o Santa Cruz lá. Então o MAC tem chances reais, cara. Muito. E outra coisa, o MAC é mais time que o Figueirense. O Figueirense tá atrás na tabela de classificação e é um time pior que o MAC hoje. Então, eu não posso chegar e dizer que um jogo contra o MAC, do Figueirense e MAC lá, o Figueirense é favorito. Não é. No cenário de hoje, não é. O MAC é favorito. O MAC é favorito. Então, eu acho que... Vamos torcer pro MAC. Vamos torcer que no próximo programa a gente traga a classificação do Maranhão Atlético Clube, que está levando literalmente a bandeira do estado do Maranhão no futebol brasileiro. Pontos, né? E um detalhe também, 1.447 pessoas ontem no Castelão. A gente tinha reclamado dos 300, não estou dizendo que a gente ficou feliz com esses 1.400. Não dá pra Mas aí, a gente contra o Brusque, 300 torcedores, foi para 1.447. E eu quero que quando a gente passar de fase e ir para a próxima fase, tenha muito mais. Bom, a gente chega ao ponto de dizer que 1.447 é bom, né? Isso é preocupante. Demais? É triste. Porque se teve campanha para levar o torcedor não só do Maranhão, mas como do Sampaio, do Moto, torcedor maranhense. Para ir lá apoiar, mas assim, houve um aumento considerável na presença de público, tanto que o setor 4 foi aberto, né? A gente pôde verificar isso, mas ainda é muito pouco. 1.400 pessoas, pelo amor de Deus. MAC é o melhor time do recorte da Série C, pelo amor de Deus. Pô, vamos classificar aí. Sinceramente, eu tenho coisas assim que eu não acredito. Eu não acredito assim que vamos ver um Castelão com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Impossível. Eu acho que hoje ficou impossível isso. Não tem como. Mas se o MAC chegar e botar 10 mil pessoas no Castelão, rapaz, eu vou dar uma felicidade, vou estar ficando feliz daí. E merece. Esse time do MAC merece. Então o torcedor tem que prestigiar o bode aí, empurrar o bode aí, subir. O bode Gregório, o Maranhão Atlético Clube é a única coisa que sobrou do futebol maranhense em 2026. E tá gigante. E tá fazendo bonito. Bonito. Tá pertinho. Vamos lá, né, Dani? Vamos torcer. Lá. Greg, desse jeito, falando do Maranhão Atlético Clube, também emanando todas as energias positivas pro MAC. A gente encerra o programa de hoje. Quem quiser assistir dentro da área, dia e horário. Vamos... Dani, antes de falar disso, eu queria dizer... Porque teve o que aconteceu. O Confiança caiu, né? Lembrando que o Confiança é daquela SAF que queria... Isso. Comprar o Sampaio Corrêa. Detalhe, viu? Isso. Caiu pra Série comprou o Confiança B. Lá e afundou. A Confiança caiu. O Brusque passou, né? Tá classificado, já tava, né? O Botafogo se classificou também. O Paysandu tá ali quase classificado, né? E aí estão brigando Anápolis contra o rebaixamento, né? Anápolis, qual outra? Barra, Anápolis, Barra e Itabaiana.
desses 3, Anápolis, Barra e Itabaiana, um cai. Um cai porque só caem 2, né? Pronto. Dito isso, né, aí a gente vai agora falar que o programa Esporte em Debate, gente, olha... Dentro da área. Dentro da área. Porque Esporte em Debate é da rádio. E você também pode acompanhar, né? Pode. Toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tem o Esporte em Debate da Rádio Assembleia, na frequência 96,9 FM. Né? Você também acompanha pelo YouTube da Rádio Assembleia Maranhão, lá. E aqui é o Dentro da Área, que tem reprise, viu, Dani? Tem reprise. Logo mais à meia-noite, toda terça-feira às 7h30 da manhã e às 2 horas da tarde. Lembrando que você pode comentar, curtir, compartilhar, mandar suas informações, suas dicas de reportagem para o nosso WhatsApp, que é o 3269-3008, está passando aqui embaixo da sua tela, né? E o programa, como você gosta de dizer, Dani, é multiplataforma. É multiplataforma. Greg, obrigada pela nossa parceria. A gente se valeu, encontra no meu próximo programa. Gente, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau.